itens mais importantes para o seu processo de imigração. Hoje a gente vai falar das diferenças do CELPIP General Training e do teste do IELTS General Training. O IELTS ele está disponível no Brasil e em vários países ao redor do mundo. Eu diria que a maioria dos países tem um test center no qual você pode fazer o teste do IELTS. Já o CELPIP ele está apenas disponível aqui no Canadá. Então, se você está fazendo o seu processo de imigração do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, você só tem a opção de fazer o IELTS. Agora, se você está aqui no Canadá, você pode também fazer o CELPIP. Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o IELTS é paper-based. Significa que parece uma prova de vestibular. Você vai ter um caderninho de questões, você vai colocar as questões nesse caderno, você vai passar para a folha de resposta e você vai entregar o seu caderno de questões e os seus rascunhos ao final da prova. Já o CELPIP ele é um teste computadorizado, então tudo que você vai fazer já é no computador. Você vai marcar a resposta e ele já vai considerar aquela resposta como final, você pode ir e voltar e você pode também fazer uma revisão. O listening do IELTS ele é com o inglês britânico, então se você tem mais dificuldade de entender o inglês britânico, isso pode ser um ponto negativo do IELTS em relação ao CELPIP. O CELPIP pode usar algumas vezes um inglês de outra nacionalidade, então teve testes que as pessoas reportaram que teve um accent australiano, irlandês ou até mesmo britânico, mas na maior parte das vezes o accent é canadense ou norte-americano. Então é mais fácil de entender o listening do CELPIP do que do IELTS. No writing, no IELTS, você precisa escrever à mão todo o seu teste, os dois essays, o primeiro de 150 palavras e o segundo de 250 palavras. Se você vai fazer o teste do IELTS aqui no Canadá, tem que tomar muito cuidado com a letra. Eles não entendem tão bem a letra cursiva, então é recomendado sempre que possível que você faça a letra de forma, tá? Para que eles não tenham problema em entender a sua letra. Então, para nós que no dia de hoje usamos computador para tudo, muita gente não vai estar acostumado a escrever tantas palavras num curto período de tempo, é preciso treinar. Se você tem problema com spelling, o CELPIP pode ser o melhor teste para você. Isso porque a parte de writing, além de você poder digitar para poder completar o teste, ele vai marcar com uma linha vermelha abaixo da palavra que você digitou com o spelling errado. Então você vai ter a oportunidade de revisar aquela palavra e corrigir, né? Essa opção não existe no IELTS e você vai perder pontos se você fazer o spelling de uma palavra errada. Agora, se a sua dificuldade é no speaking ou se você tem um sotaque muito carregado, eu recomendo que você faça o IELTS. Isso porque no teste do IELTS você está face to face com o examinador. Ele vai conversar com você, vai existir uma certa empatia entre vocês, que eu acho que é natural do ser humano, né? Quando você conversa com alguém, você naturalmente cria uma simpatia, né? Além disso, vai ter comunicação corporal, vai ter o movimento da boca e tudo isso ajuda para a comunicação. No CELPIP, o teste ele é feito no computador, então você vai ter 30 segundos para se preparar e vai ter que falar por 1 minuto descrevendo uma figura. Essa descrição não pode ser básica, então você tem que criar uma história por trás para você falar de forma mais enriquecedora e ter mais chances de ir bem no teste do speaking. Se você tem um sotaque carregado, eu não recomendo fazer o CELPIP, porque fica difícil deles entenderem o recording. Se você tem uma dificuldade com listening, você vai possivelmente preferir o CELPIP, porque o inglês normalmente é o inglês canadense ou norte-americano e por isso ele é um pouquinho mais fácil de entender. Se a sua dificuldade é o writing, nós recomendamos o CELPIP, porque ele tem um corretor ortográfico, você vai digitar o teste ao invés de escrever. Em linhas gerais, não existe o teste mais fácil ou mais difícil, depende de você, depende do que é mais fácil ou mais difícil para você. Eu tenho notado que o padrão de avaliação do CELPIP é um pouquinho mais rigoroso, principalmente para o writing e para o speaking, sendo que para o reading e para o listening, no IELTS é mais rigoroso, né? Então escolha o teste de acordo com o que você tem mais facilidade. Se você tem mais facilidade no speaking e no writing e mais dificuldade no reading e no listening, CELPIP é o teste para você. Se você tem uma maior dificuldade no speaking e no writing, que é muito comum, e uma maior facilidade no reading e no listening, escolha o IELTS.
O reading, o listening e o writing são itens mais fáceis de praticar. Mesmo que você não esteja tão bem, se você praticar, você vai pegar um pouquinho melhor como funciona o teste, você vai entender como funciona a dinâmica do teste em relação à timeline e você vai conseguir atingir um bom resultado. O speaking é um pouco mais difícil de você desenvolver num curto período de tempo, tá? Então levem todos esses pontos em consideração para poder escolher o seu teste. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like no vídeo, subscribe no nosso canal e é isso. Comentem, mandem suas sugestões e toda semana a gente vai estar por aqui com um novo assunto de interesse para vocês. Thanks for watching, nos vemos na próxima semana.